Sinalização e comunicação de segurança. Então, sempre que possível, o operador tem que ter seu campo de visão livre durante a operação. Caso isto não seja possível, a operação deverá ser realizada com o auxílio de um sinaleiro. O sinaleiro e o operador terão que possuir treinamento específico em sinais para a operação dos equipamentos. Para maior eficiência da operação, além da comunicação via sinais, o operador também pode estar utilizando aí um rádio de comunicação. Então, quando o operador da ponte rolante ele não tiver mais condições de visão daquela carga, daquela movimentação que ele está fazendo, ele vai precisar de um auxílio de um ajudante ali, que a gente denomina, que a gente chama de sinaleiro, né? Então, esse sinaleiro é também um trabalhador que precisa ter um treinamento ali, que precisa ter uma capacitação, né, para conhecer as normas, os procedimentos de segurança relacionados à operação da ponte rolante e que consiga aí dando, né, fazendo esses sinais para o operador. Então, às vezes, o sinaleiro ele vai ser os olhos do operador da ponte rolante, onde esse operador não consegue enxergar. Eu vou estar colocando, por exemplo, uma carga, né, num local que é vazado, ou seja, fica lá embaixo, eu não consigo ter esse acesso, ou ao contrário, eu tenho alguma outra carga, eu tenho alguma coisa obstruindo ali a minha visão, né? Então eu vou estar contando com o auxílio desse sinaleiro. Às vezes na minha ponte rolante lá, o cabo, né, que liga lá no comando da minha ponte rolante é curto, então eu não consigo ter um acesso melhor, eu não consigo me movimentar de uma forma que eu consiga ter uma boa visualização da atividade, né? Então eu vou ter o auxílio desse sinaleiro. E aí é preciso que ele conheça também os procedimentos, as normativas de segurança e que o sinaleiro e o operador tenham esses sinais de movimentação combinados entre eles, né? O sinal de movimentar a viga, para movimentar o carro, para baixar, para subir o gancho, né? Então, a talha, né? Então, esses sinais aí precisam ser bem combinados entre eles, sinais de parada emergencial, né? E também podem ter o auxílio de um rádio de comunicação, né? Se existir essa possibilidade desse rádio de comunicação, né, eu preciso ter uma faixa exclusiva, né, para o operador e o sinaleiro, né, sem que haja interferência de outras atividades, de outras pessoas aí nessa faixa, né? Esse momento dessa operação da ponte rolante, né, tem que ter uma faixa exclusiva, né, de comunicação entre os dois, né, no rádio. Não pode haver interferência aí de outras pessoas, de outros operadores naquele momento, tá? Mas o mais comum aí, né, que é bastante utilizado, é a forma de sinais, né? Então a gente tem, né, chegando para vocês na tela aí, né, a gente tem algumas sinalizações, né, que servem de padronização para esses movimentos. Então a gente tem alguns sinais, né, padronizados aí que servem, né, para o sinaleiro estar fazendo essa orientação ao operador, né? Então sinalização de subir e abaixar o gancho, de deslocamento do carro da ponte, para utilizar o gancho 1, o gancho 2, deslocamento da ponte, né, da viga aí na horizontal, para frente e para trás, né, de parada emergencial, enfim, né, a gente tem uma série de sinalizações, né, tem algumas aí como um exemplo para vocês, né, mas é como aquela sinalização do jogo de truco, aí quem gosta de jogo de cartas, né, tem as padrões já, as conhecidas, as habituais, né, mas se eu tenho algum outro comando, algum outro gesto aí
que eu consigo fazer, o operador entende, ok, né? O importante é que haja um treinamento, né? Normalmente as empresas vão padronizar isso, então vão seguir um padrão, vão ter ali um conteúdo básico, um conceito básico dessas sinalizações de movimentações, né? Então é preciso que estejam muito bem alinhados, que estejam treinados aí, né? Tanto o operador quanto o sinaleiro, para que não haja aí um erro, né? Uma movimentação de forma equívoca, né? Então, que sejam bem combinados, bem tratados essas sinalizações, porque o sinaleiro ele vai ser o olho do operador, né? Num local que ele não está tendo esse acesso. Então ele vai confiar plenamente nas informações que o sinaleiro vai estar passando ali para ele, né? Nos sinais que esse sinaleiro vai estar fazendo para o operador. Então tem que estar muito bem alinhado, tem que ter um contato ali, né? Muito bem previamente combinado, né? Para que não haja aí um movimento de forma errada. Então eu passo um sinal para o operador que ele não entendeu, eu estou pedindo para ele parar e ele continua, ou eu pedi para ele baixar a carga e ele subiu, né? Eu pedi para ele esperar e ele já saiu, enfim, tudo isso eu estou dando tempo, eu estou dando janela para que o acidente ocorra, estou dando chance, né? Para que exista ali um acidente. Então eu preciso fazer esse controle. Então quando o operador não enxergar, não tiver a visualização da carga, por qualquer motivo ali, ele precisa desse apoio do sinaleiro, né? E o sinaleiro, ou pelo rádio, aí fica um pouco mais fácil, né? Que ele está falando ali, né? Abaixa o gancho, né? Vem para frente com a viga, né? Move o carro para a esquerda, para a direita, né? Ou com os sinais, né? Que aí então é um pouquinho mais complexo, né? E aí precisa ter esse alinhamento aí entre o operador e entre o sinaleiro, para que esses sinais sejam combinados com antecedência, né? Porque no momento da operação, né, é através desses sinais que o operador vai estar fazendo a movimentação da ponte rolante. Então a gente tem alguns sinais básicos, né? Vamos subir o gancho, vamos baixar esse gancho, parada emergencial, enfim, né? Isso é padronizado, né? A gente tem vários tipos de sinalização, que aí cada empresa vai estar fazendo a sua padronização, aí o seu treinamento específico, né? Com os operadores e os sinaleiros para estar fazendo, né? De uma maneira segura. Então é ideal aí, né? Que a partir do momento que eu entrei numa empresa, o que eu vou começar a fazer essa função na empresa que eu trabalho, né, que eu participe, que eu tenha esse treinamento, que eu tenha esse conhecimento, né? Qual é a movimentação, qual é a sinalização, né, que a gente utiliza aqui para movimentar a ponte quando eu não tenho visualização. Então, quem são os sinaleiros aqui? O cara é identificado também, né? Tanto o operador como o sinaleiro, eles precisam conhecer, né, esses sinais para que não haja um equívoco aí no momento da operação, para que a gente consiga fazer a atividade de uma maneira segura. Então, é extremamente importante, né, que se tenha esse conhecimento, né, porque é o momento crítico da atividade, quando o operador da ponte rolante não consegue enxergar a carga, não consegue onde ele está fazendo essa movimentação. Então, ele vai precisar desse auxílio, às vezes um ou mais sinaleiros. Eu vou ter um sinaleiro, por exemplo, que vai ficar lá numa parte inferior, lá embaixo, dando o sinal para um sinaleiro na parte de cima. Esse outro sinaleiro é que vai mandar a informação, o sinal para o operador. Então, tomar cuidado que às vezes nesse telefone sem fio aí, acaba vindo uma informação equivocada ou uma informação atrasada, né? Eu estou dando sinal para o operador subir o gancho ali, de repente eu mandei parar e o operador ou outro sinaleiro ainda não viu, né? Eu continuo subindo, posso provocar um acidente, enfim. Tem que ser muito bem alinhado entre o operador e sinaleiro,
né, para minimizar esses movimentos equivocados que podem provocar acidentes aí, tanto de batida contra estrutura, contra outros equipamentos, como às vezes até contra pessoas também, e a queda dessa carga, enfim. Então, essa função do sinaleiro, né, é extremamente importante, né? Ele vai ser ali o GPS, vai ser o localizador do operador. Então, tem que estar muito bem alinhado entre os dois ali, né? Para quem gosta de futebol aí, tem que ser Romário e Bebeto aí na Copa de 94, muito bem entrosadinho, né? E combinado os sinais. Eu não posso, né, ter um sinal diferente, ou às vezes uma falta de atenção ali, o operador fazendo um achismo, não, acho que dá, não estou vendo aqui, mas dá, sem o sinal lá do sinaleiro, do meu ajudante, que aí a gente vai ter problema. Então, tem que ser muito bem alinhado, treinado esses sinais aí, né, para que os dois consigam fazer atividade com segurança. Eu não posso também estar pegando qualquer pessoa para ser o sinaleiro, chamar qualquer um que está passando ali, dá um sinal aqui para mim, porque essa pessoa não conhece, né, as normas de segurança, às vezes, os procedimentos, né, não vai saber te passar uma sinalização de uma maneira correta, né, então isso acaba provocando o acidente. Então é necessário que tanto o operador como o sinaleiro tenham esse treinamento, né? O sinaleiro precisa conhecer também os procedimentos. Então não pode ser o Zezinho que está passando ali no momento, a Mariazinha que está passando ali no momento. Tem que ser alguém que conheça as regras do jogo, né? Que tenha participado do treinamento também, né? Que tenha tido pelo menos uma instrução prévia ali, uma orientação, né, de como fazer atividade com segurança, né? Também outro item importante é a amarração da carga, né, com segurança. O operador deverá sempre realizar a amarração da carga, né, ou seu auxiliar, ou seu ajudante ali, procurando distribuir os acessórios de amarração de maneira que a força resultante passe pelo centro de gravidade da carga, proporcionando assim uma maior distribuição do peso, evitando sobrecarga no acessório e o giro da carga durante o içamento. Então, tanto o operador como o ajudante ali, o auxiliar, precisam verificar a amarração correta dessa carga antes de fazer a elevação da mesma, né? Então, quanto mais distantes estiverem, né, os pontos, né, de amarração da carga, né, os pontos de travamento da carga, né, menor vai ser a capacidade da minha cinta, do meu cabo de aço, da minha corrente, né? Então, quanto maior for esse ângulo aí, né, mais pressão eu vou estar exercendo na minha carga, podendo fazer com que ela se rompa, com que ela tombe para um dos lados, com que ela gire, né? Então eu preciso fazer, né, uma amarração de uma forma que eu distribua o peso dessa carga por todas as extremidades, ali pelo centro da gravidade, para que essa carga consiga ficar estável, né? Que ela não gire, que ela não tombe para nenhum dos lados, colocando aí em risco, né, a vida tanto do operador como do ajudante ou demais pessoas próximas ao local. Então, é necessário que seja feita essa avaliação antes do início da elevação dessa carga, né? Então, quais os acessórios que eu vou estar utilizando ali e qual o tipo de amarração que eu vou fazer, né? São itens que a gente vai ver já já aqui, né? Esses acessórios, né? E também os tipos de amarração, né? Para que eu faça de uma maneira adequada, sem que haja esse risco aí de sobrecarga, né, em um determinado ponto que eu fiz essa amarração, né? Como a gente citou, quanto maior o ângulo aí que eu fiz essa amarração, né, menos capacidade essa minha carga vai ter, né, mais distante está esse centro da gravidade. Então eu posso ter tanto o rompimento da carga, da minha cinta, do meu acessório que eu estou utilizando ali, né, como também eu posso ter esse tombamento para um dos lados, esse giro da carga, né, que de qualquer forma vão estar me trazendo problemas aí, né?
tanto incidentes como acidentes. Então, também eu preciso fazer essa avaliação, né? Mas, ressalto mais uma vez, não adianta eu ver a hora que a carga já está lá em cima. Ah, está tombando, vai cair agora. Aí já foi. Eu preciso fazer essa avaliação ainda quando eu estou com a carga no chão. Então, se for o caso, o operador ali, ele junto com o auxiliar, com o ajudante, fez a amarração, ou o próprio ajudante fez a amarração ali, pede para subir um pouquinho só a carga ali, para eu já ter uma noção. Eu consigo avaliar ali, erguer uns 30 centímetros do chão ali, né? Sempre, né, com todo mundo afastado, inclusive o ajudante que está fazendo a amarração da carga ali, se mantém afastado, porque mesmo estando baixinho a 30 centímetros ali, 15 do chão, né, já é o suficiente para ter, né, um tombamento ali dessa carga, né, fazer um movimento de balanço ali. Então, ergo um pouquinho, avaliei, não está bem ajustado ali a amarração, eu baixo de novo, refaço essa amarração, né, para só realmente elevar, fazer a suspensão dessa carga no momento em que eu tiver ela bem estável ali, né, no meu equipamento. Eu não posso fazer essa movimentação, né, se eu tiver com essa carga girando, com essa carga tombando, esforçando um dos lados apenas, né, mandando o peso para uma das extremidades, que isso no momento da elevação, da movimentação, pode me trazer problemas. Essa carga pode não aguentar, pode estourar essa cinta, essa corrente, o cabo de aço, né? Pode estar girando, batendo na estrutura, em outras máquinas ou outro equipamento e causando problemas aí, tanto para a ponte rolante, como também para pessoas ali, para o operador, para o ajudante, para quem estiver próximo. Então, é um item importantíssimo de ser avaliado, né? E aí a gente vai ver, né, quais são esses acessórios que a gente tem disponível para fazer essa amarração, né? E também os meios que a gente tem de fazer, né? O modelo aranha, o seio, o enforcamento, né, que são alguns meios, né, que a gente utiliza para fazer uma amarração de forma segura, né? Isso vai variar de acordo com o equipamento, com o material que eu tenho ali disponível no momento para fazer, né, essa amarração. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Mas é um item importantíssimo da gente estar sempre atento aqui, né? A gente conseguir fazer a amarração de uma forma, né, que o centro da gravidade aí, né, esteja a força, né, dessa elevação, dessa carga, esteja compatível com o centro da gravidade da mesma, né, para evitar aí deslocamentos acidentais da minha carga, né. Também outro item importante de eu avaliar no momento de fazer a amarração da carga, né, é se ela possui aí as famosas quinas vivas ou os cantos vivos ali, ou seja, né, locais que os meus acessórios de amarração e de içamento podem entrar em contato e de alguma forma serem prejudicados. Então eu tenho na minha carga alguns cantos vivos que, por exemplo, né, podem entrar em contato direto com a minha cinta de elevação e causar o rompimento dessa minha cinta. Então eu preciso fazer a proteção dessas quinas vivas, desses cantos vivos. Eu preciso colocar algo ali que evite esse contato direto entre o meu acessório de elevação ali, com a minha cinta, com o meu cabo, né, direto com essa quina viva. Então eu coloco um borrachão ali, eu coloco um cobertor, um papelão, né? Vai depender do material, do tipo de quina viva que eu tenho ali também, né? Mas eu tenho alguns meios, eu tenho alguns dispositivos simples, básicos, que a gente vai encontrar em qualquer lugar aí, que vão servir de apoio, de proteção aí para os meus acessórios não entrarem em contato direto, né, com esses elementos, às vezes cortantes ali, que pode estar arranhando, que pode estar danificando os meus acessórios. E aí vai estar provocando a queda, né, da minha carga. Então, sempre que houver esses cantos vivos aí, eu tenho
eu tenho que fazer o uso desses acessórios, seja eles quais forem aí, cantoneiras, né, um pedaço de papelão, um cobertor, né, uma madeira, enfim, algo que vá proteger o meu acessório dessas quinas, evitando assim um contato direto com essas extremidades que podem ser cortantes aí. Isso vai estar danificando, né, causando o amassamento, causando o rompimento aí dessa cinta, desse cabo, e aí consequentemente a queda do material, a queda da minha carga. Então, também é um item importante avaliado antes, né, mais uma vez, né, tanto o operador como o ajudante. A gente está distribuindo bastante aqui, né, as responsabilidades, mas ela é maior do operador, né? Ele que é o responsável aí pela segurança da operação, de um modo geral, né? Então, ele tem que se certificar que a carga que ele está elevando ali está segura, tanto lá na amarração, né, como também nessa proteção das quinas vivas, dos cantos vivos. Então, por mais que a outra pessoa que está fazendo essa operação ali, né, que eu tenho um ajudante, um auxiliar que está fazendo essa proteção dessas quinas vivas, né, é função do operador, né, verificar isso também, se realmente foi feito, se fez da maneira adequada, né. Isso ele vai ter que observar lá na hora, no momento, né, antes de fazer a elevação, porque a responsabilidade maior é do operador, então ele precisa ter esse cuidado. Então é necessário tanto fazer a amarração da maneira segura, como também proteger os meus acessórios de elevação, né? E aí tanto o ajudante como o operador tem que estar fazendo, tomando essa medida de controle, lembrando, né, claro que a responsabilidade maior sempre vai ser lá do operador de estar fazendo essa observação, de estar ou pedindo para o auxiliar fazer essa proteção, né, ou se for o caso também ele está avaliando essa proteção que foi feita, que às vezes no momento da pressa, da correria do dia a dia ali, coloca qualquer coisa ali e às vezes o que você colocou não é o suficiente ali, colocou às vezes só um papelão, né? Tem situações que o papelão vai servir, tem situação que esse papelão não vai ser o suficiente, ele também vai ser rompido, ele também vai rasgar, então eu vou continuar sem proteção, então eu preciso de algo melhor, né? Eu preciso de um borrachão ali, eu preciso de uma cantoneira de plástico, eu preciso de algo mais rígido ali, que suporte melhor essa pressão, essa abrasão. Então, o supervisor, além de cobrar o uso, ele tem que verificar também se foi feito da maneira correta, né? Porque o operador é que tem também um conhecimento técnico maior, né? Que conhece o equipamento, que conhece a capacidade do equipamento, o peso da carga, então ele também vai ter uma capacidade maior de fazer essa avaliação, né, desse componente aí para proteger essas quinas vivas, né? Então é um item também de extrema importância de ser avaliado, mais uma vez com a carga ainda no chão, né? Não adianta a hora que está lá em cima eu estou avaliando, está pegando na cinta lá, né? Já estou correndo o risco de romper, de ter a queda dessa carga. Tem que ser feito tudo, né, no chão, de uma maneira que ainda não esteja oferecendo risco. A partir do momento que eu estou elevando a minha carga, né, ela começa ali a oferecer risco. E se eu não tiver tomado as medidas de prevenção, de controle, aí, né, de amarração, de proteção dessas quinas, né, de sinalização do local, enfim, tudo que a gente viu até agora, se eu deixar de fazer alguma das partes aí, eu estou me colocando em posição de risco e colocando, né, os demais também.